E aí, seus filosofeiros, se você é um dos que conheceu o canal através do vídeo da filosofia oriental, sabe das pausas e adorará degustar este vídeo com calma, com respiração e com ritmo. Se você entrou mode o vídeo do brioco, aí depende. Você pode ser um pouco avexado. Não seja avexado não, porque para falar desse tema não é fácil. Falando de filosofia, ética, democracia, política, direita e esquerda, espectro político, e ainda manter uma dose de humor, calma, bem-estar e tranquilidade. Só em um estado meditativo. Para você não surtar, sacou? Mas Zé dos Preá, a cunha na vinheta. E se você não conhece o canal, tá chegando agora de paraquedas, não veio nem do vídeo do Filosofia Oriental, nem do Brioco, nem vídeo do Brioco, é o vídeo, nem de, enfim, nenhum desses vídeos, veio de outro lugar, ou não é inscrito, se você ainda não é inscrito, clica no pitoco de se inscrever, clica no badalo, e se você não conhece quase todos os meus vídeos, aliás, de um tempo para cá, todos os meus vídeos, abaixo na descrição, tem uma tuia de dicas de leitura. Pois bem, comecemos porque eu anotei um monte de coisinha, e aí eu fiquei pensando, tava pensando aqui, sabe, meus botões, tava pensando aqui, aí fiquei refletindo. Ética, democracia, foi o algoritmo que me indicou. Inclusive, se você puder digitar filosofagem influencer aqui embaixo, eu agradeço. Aí eu comecei a pensar e dizendo assim, o algoritmo me sugere que o tema da hora é ética, democracia em alta. Pá, tá em alta. Por que será? E aí a gente vê a realidade, quando a gente pensa em ética, a gente logo faz aquele confronto clássico, né? Moral versus ética. A gente sempre parte do antagonismo moral versus ética. Moral é para os moralistas, ética é para os sábios. Bom, isso tem uma origem porque na verdade, não foi assim desde o princípio da palavra ética. Ethos, né, tem a mesma origem de moral. Moral tem origem latina. Eu não sei como é a pronúncia em latim, se é moral ou moralis, não tenho certeza. Tem origem latina e ethos tem origem grega. E que significa costumes, né? Costumes, moral, no seu significado mais comum, na sua acepção mais comum. Aquilo que é aceito pela maioria. Tem uma relação, inclusive moral tem uma relação com maioria, né? A ética transcende, o conceito de ética que a gente tem, nós devemos aos modernos. Né? Sobretudo a Kant, principalmente, depois a Hegel, a eticidade, ao princípio dialético histórico e a ideia moderna de ética, que inclusive tem muitas divisões. Por isso, aí eu não vou falar sobre o pensamento, eu vou falar depois sobre o que me veio. Eu pensei em Kant, eu pensei em Hegel, né? Falei sobre Hegel, pensei em Aristóteles e a política e tal. Depois vou fazer aqui uma analogia bem interessante em relação a Aristóteles, que você vai ficar admirado como o conceito de democracia não é exatamente para os gregos o que a gente pensa hoje sobre democracia, é muito diferente. Mas enfim, voltando ao tempo presente, eu
me apeguei muito mais ao que eu escrevi depois, ao que eu tinha escrito antes, aliás, no início, sobre a realidade atual, que também está no título desse vídeo, direita e esquerda, esse conceito clássico, direita e esquerda. Isso em filosofia, isso é encarado de uma forma tão diferente do senso comum, que para conseguir explicar de um jeito filosófico para o senso comum, porque o senso comum pensa o quê? Esquerda é comunista, então são as pautas da esquerda. Quais são as pautas da esquerda, né? A defesa do aborto, a legalização da maconha, ou legalização da cannabis, ou descriminalização da cannabis, depende da esquerda, né? E tal. Ou questão LGBT, questão LGBTQIA+, né? Questão de gênero, identidade de gênero, e etc. Várias coisas, né? Tudo isso estaria muito relacionado à esquerda e não. Não. Isso é hoje. Hoje, nós vivemos numa sociedade em que a esquerda adotou essa pauta e a direita adotou uma outra pauta, que é a pauta dos costumes, da moral, da tradição, da família e aquela coisa, né? Família, Deus, pátria, família. Inclusive é uma coisa bizarra, porque assim, veja o slogan, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Logo, Brasil acima de Deus. Reflita sobre essa frase e veja se não é. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Todos se refere ao coletivo dos indivíduos. O todo, todos. A não ser que fosse o todo. Aí é outra história. Mas todos é coletivo, é gente. Está tratando de gente. Então Deus só está acima de todos. Mas o Brasil está acima de tudo. O Brasil está acima de... Então foi uma cagada da porra. Tem um slogan mal feito. Mas enfim. E aí a pauta moral ficou ligada à direita. Só que temos um problema. Porque temos pessoas que são de direita clássica, como Fernando Henrique Cardoso, é de centro. Não é de centro, cara. Ele é neoliberal, que adotou políticas compensatórias, lógico que ele não é de... É de centro-direita com algumas pautas que a esquerda abraçou. Mas a política compensatória é nada mais que uma réplica do modelo que é um modelo falido, não usado. Não é mais usado esse tipo de política. Nos países desenvolvidos, a política social, de fato, é uma política social, não é uma política de compensação. Compensação, eu digo, são esses auxílios, né? Auxílio não sei o que tal, que é tudo migalha que o governo dá ao povo. Mas aí me vieram, lógico, várias questões, ou aforismos mesmo. O que são aforismos? Aforismos são coisas que eu de repente disse, com ponto final, como Nietzsche costumava fazer. Então, os aforismos, né? A democracia moderna não define a que espectro político ela pertence. Afinal, depende de vários fatores como cultura, valores, ética e de uma população. Depende dos valores da população. Então, assim, no espectro político você só não tem um espectro que vai de infinito a infinito, porque não dá para conceber o infinito sendo nós finitos, né? Mas o espectro é muito amplo e a gente navega, por exemplo, muita gente vai se contradizer o tempo todo em relação à política, porque vai adotar certos valores que são tradicionalmente atribuídos à esquerda e vai adotar outros valores que são tradicionalmente atribuídos à direita. Logo, você acha que é de direita e acha que tem um título de direita porque, por exemplo, você é extremamente religioso. E sendo extremamente religioso, a pauta religiosa, a defesa dos valores da família, se sobressaem, até mesmo você acaba engolindo muitas vezes coisas que você não concorda, como por exemplo, você pode não concordar
com bandido bom e bandido morto, você pode não concordar com legalização da, assim, porte de armas para todo mundo, você pode não concordar com várias coisas desse tipo, né? Você pode não concordar com um discurso violento, mas por Deus, acima de tudo, de todos. Se fosse de tudo, pelo menos, mas não é. O problema é esse. Reflita. Se Deus é acima de tudo, é acima, inclusive, do Brasil, de tudo, do universo, acima do universo. Se for um Deus abaixo desse, não é pra, a gente para a conversa por aqui. Mas aí me vieram essas questões e assim, realmente as pessoas discutem isso e aí por esses valores acabam adotando, achando que isso vai cair para a política. Só que o perigo de uma teocracia é porque assim, ninguém viveu numa teocracia. Quer viver numa teocracia, vá para viver num país... os países islâmicos que adotam a lei da Sharia, ou seja, adotam a teocracia. Porque há países de maioria islâmica, mas que não adotam a teocracia, adotam a constituição democrática, etc. Estou falando dos países teocráticos. Viva num desses, aí você vai ver o que é uma teocracia. Então, assim, primeiro, se você é cristão, no mínimo devia saber que Jesus nunca pregou teocracia nenhuma. Né? Então, assim, não existe pauta da direita ou pauta da esquerda. Existe oportunismos de direita e de esquerda. É lógico que, diante de um discurso odiento, né, cheio de ódio e tal, você acaba tendo que eleger alguém que, por exemplo, se diz de esquerda, mas favorece bancos. Foi a época onde os bancos mais lucraram, né? Agora, você saiba, não é esquerda. Não é esquerda. Assim, não estou falando de extrema esquerda, não estou falando, por exemplo, de Coreia do Norte, não. Cuba, não. União Soviética, né, pré-União Soviética, antes da queda do Muro de Berlim, não. Não estou falando de nenhum tipo de socialismo desses práticos, não. Eu estou falando de social-democracia mesmo, tipo modelo europeu, sabe? Modelo de economia europeu, social-democrata, chamado de Estado de Bem-Estar Social, básico. E isso é de onde se baseou, inclusive, a Constituição do Brasil. Basicamente, um modelo padrão de Estado de Bem-Estar Social. Só isso. Isso é centro-esquerda, centro pendendo um pouquinho para a esquerda. Só que Lula nem chega a isso. Ele pende para a direita. E aí o que acontece? Apenas aumenta as políticas compensatórias. Pelo menos no período fértil. Nem ninguém sabe se hoje isso vai ocorrer. Se agora isso vai ocorrer. Também não temos nenhum candidato assim perfeito. E assim, na filosofia, a primeira coisa que a gente tem que aprender é isso. Você nunca vai encontrar um candidato, assim, não é que você não vai encontrar o candidato perfeito. Todo mundo sabe, ninguém vai encontrar, ninguém é perfeito. Não, para com essa coisa assim. Não é que você não vai encontrar o candidato perfeito. Você não vai encontrar sequer o candidato ideal. Sequer o candidato ideal. Você vai encontrar o menos nojento, o menos asqueroso, o menos ruim, o menos péssimo. E o mais próximo do humano. Porque assim, o que vemos hoje não é humano. De 2018 para cá, não é humano. Lógico, não é considerado um candidato. Para mim, não. Até porque, para o que há hoje, o que temos para hoje aí na política,
qualquer coisa que saia disso é comunista. Ou seja, se você pisar fora da linha, você é comunista e nem sabe. E acaba votando no cara que te chama de comunista. Você sabe quem é o cara que te chama de comunista. Porque para ele todo mundo é comunista. Talvez até a sua sombra seja comunista. E sobre ética, me veio basicamente o seguinte. Antes, né, antes de chegar a falar sobre política e tudo mais, esse conceito de Aristóteles, né, em relação à democracia. Assim, você tem a monarquia, você tem a aristocracia e você tem aí todo mundo vai pensar assim logo que é democracia. Não. Isso eu aprendi inclusive no canal Isto Não É Filosofia, vou colocar no link abaixo aqui. Canal muito bacana. Isto não é filosofia, mas é filosofia. Não, é a politeia. Isso para Aristóteles. Então você tinha a monarquia, a aristocracia e a politeia. A corrupção da monarquia, ou seja, do governo de um, porque para a época, se esse um fosse sábio, governaria bem, né? Mas se ele não fosse, seria um monarca do bem, seria um rei bom. Se ele se corromper, ele se torna um tirano. Já a aristocracia significa, né, etimologicamente, governo dos melhores. Melhores em quê? Bom, um grego saberia. E aí eu não vou falar sobre a aula grega, eu vou falar sobre Aristóteles depois, vou falar sobre Aristóteles, uma coisa mais profunda. Você tem a aristocracia, que é o governo dos melhores. Então você teria uns melhores governando se eles não fossem corrompidos, se eles fossem pessoas justas. Tiramos o Estado bom, uma aristocracia boa. E a corrupção da aristocracia é a oligarquia. Então, a oligarquia é uma aristocracia corrompida. Já não são os melhores que governam, e sim aqueles que são indicados por não sei o que grau. Enfim, como sempre ocorreu na história, né? Nunca tivemos, de fato, uma monarquia, porque nunca nenhum rei foi bom de fato. Nunca foi perfeito na história. Então, e a corrupção da politeia, que era o modelo ideal de Aristóteles, politeia, não a democracia, a politeia, era o modelo ideal de Aristóteles, onde realmente todos governariam bem, porque todos teriam conhecimento do bem, né, da sua finalidade nessa polis, que era a cidade, o conceito grego de cidade. Ele não considera cidadão estrangeiro, não considera o grego antigo, o grego clássico, que isso aí já é período clássico. Onde é que eu estava mesmo? E aí a contradição, no caso, a corrupção da politeia é que seria a democracia. Pois é o que temos de melhor, porque uma vez visto que nós nos corrompemos como humanos, e não como humanos, mas como desumanos. Nós nos corrompemos, e esse é o engano. O maior engano, assim, eu sou humano, então nós nos corrompemos porque somos humanos. Não. Sim, é liberdade, e aí cabe uma singularidade sartriana. Sartre se permitiu a singularidade para poder admitir a liberdade sem o Deus
que poderia... Porque assim, senão todo mundo cai num determinismo, não sei se você sabe. Enfim, depois eu falo sobre isso. Essa liberdade de ser humano nos permite praticar o que consideramos o mal, né? Ou seja, não praticar o bem. Mas isso nos desumaniza. E aí que está o ponto. Então, é humano errar? É, mas desumaniza. O ato de errar desumaniza. E aí você se reumaniza a partir do momento que você toma consciência de si mesmo e do seu papel na sociedade. E a partir da consciência de si mesmo, do seu papel na sociedade, é que você se torna um indivíduo na coletividade, realmente. Aí sim, você se torna alguém humano. Então, assim, humano, ele é um projeto, ele não é um ser pronto. Ele está constantemente se desumanizando e se rehumanizando. E nesse processo nós acabamos que nos rotulamos sempre como eu sou isso e eu sou aquilo. Por exemplo, hoje a gente tem a filosofia contemporânea. A filosofia contemporânea é o quê? É um caos total, porque não existe filosofia contemporânea. Porque assim, pensa bem, na Idade Média, as pessoas não falavam estamos na Idade Média, não. Porque para eles era contemporâneo. Então, o que hoje é contemporâneo, se a gente for levar a dialética histórica, né, esse movimento de negar-se e de se reafirmar, a gente não sabe quem serão considerados filósofos no tempo de hoje, que vai ter outro nome, não é filosofia contemporânea. Contemporânea vai ser a filosofia desse futuro. E essa de hoje, por exemplo, ninguém sabe se Sartre vai ser considerado filósofo. Ninguém sabe se os que hoje... Zygmunt Bauman, né? Enfim, Bertrand Russell, ninguém sabe, Karl Popper, ninguém sabe se esses filósofos vão ser considerados filósofos da filosofia que não é contemporânea, vai ser outro nome, né? Alguém vai dar um nome, tipo daqui a 200 anos, alguém vai dar um nome à filosofia que foi produzida hoje e que está sendo produzida, porque nós fazemos parte, nós interagimos com a filosofia. E o fazer filosófico é interagir com a filosofia. E quando eu interajo, eu saio do roteiro, sacou? Eu saio do roteiro. Aí eu posso acabar fazendo filosofia, ou eu posso acabar fazendo arte, ou eu posso acabar fazendo literatura. Embora eu estou falando, não estou escrevendo, estou falando com você. Mas, de qualquer forma, eu estou fazendo alguma coisa. Produzindo conteúdo novo. Ou pelo menos que eu creio que seja novo. Você tem que acreditar que é novo. Você tem que pegar o que já tem de material e reinventar. Assim que se faz filosofia, porque de resto você não passará de um técnico, de um operador da filosofia. Pode ter doutorado, mestrado, tudo, né? Passar de um operador da filosofia. Sinto muito, lamento informá-lo, mas é a pura realidade. Seja lá que acepção você queira dar à palavra realidade. E eu sou apenas um estudante de filosofia, não sou filósofo nem por porra nenhuma, porque nem título eu tenho, então sou filósofo por porra nenhuma. Mas como eu tenho livros escritos, né? Sou do mundo das letras. E a literatura sempre dialoga com a filosofia, porque ela adora falar, e eu gosto pra caralho de falar, eu falo pra caralho. Acaba que tudo vira uma coisa só. Por isso que o canal vira filosofia de tudo, quando na verdade podia ser até de literatura. Podia, mas seria literatura sobre filosofia. E como eu faço filosofia, então meus livros são do universo da filosofia, acaba que eu tenho que transformar a literatura em filosofia, então eu prefiro chamar primeiro de filosofia do que de literatura. Enfim, aí já cabe ao tempo histórico dizer. Vem de Hegel essa ideia de história da filosofia, sabia? Claro que, enfim, a própria palavra história significa investigação, sabia? O próprio sufixo ica
ao ethos significa estudo, sabia? Por exemplo, physis, né? Natureza. Física, física, estudo da natureza, né? Lógica, estudo do logos, da essência, da substância, aí vai filosofia. Então, biologia, ele carrega, por exemplo, lógica, e aí vira logia. Então é estudo, por causa do ica, de lógica, do logos, da essência, do bios, da vida. Veja como é legal trabalhar com elementos da literatura, elementos da linguística. É muito interessante. Tudo isso faz parte também da filosofia contemporânea. Contemporânea. Eu acho barato isso, contemporâneo. Eu não sou muito técnico. Dei espaço para a tela final, aqui do lado. 2 vídeos aí aparecendo. Aí você pode escolher, porque agora tem esse recurso de eu poder falar alguns segundos e deixar assim a tela final do lado, para você poder aproveitar, né? É isso aí. Um beijo e falou.